Taya mundala chamono jango, shitunguta. Itaya mundala chamono jango, shitunguta. Avança 4 de fevereiro. É hoje que entregamos as nossas vidas. No dia 13 de setembro de 1960, o MPLA, representado por Mário Pinto de Andrade e Viriato da Cruz, pedia aos Estados-membros da ONU que exigissem a Portugal o respeito do artigo 73 da Carta da ONU e denunciasse que as províncias ultramarinas portuguesas eram colónias e territórios não autónomos. A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, no dia 14 de dezembro de 1960, aprovava a Declaração sobre a Independência dos Países e Povos Coloniais, numa iniciativa da antiga União Soviética, onde foi reconhecido o direito dos povos à livre determinação. Angola tinha, pois, o direito de lutar para ser livre e independente, porque a Resolução 1542, de 15 de dezembro de 1960, declarava Angola como um território colonizado, não autónomo e sob a administração de Portugal. Avança 4 de fevereiro. É hoje que entregamos as nossas vidas. Foi em Conakry, capital da República da Guiné, pátria fundada por Sékou Touré em 1958, que o MPLA tinha o seu comitê diretor. Na linha da frente estavam Mário Pinto de Andrade, Viriato da Cruz e Lúcio Lara. E no dia 13 de junho de 1960, o regime português, liderado por António de Oliveira Salazar, recebia uma mensagem tornada pública sobre os propósitos do MPLA para a independência de Angola. O Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, declara solenemente ao mundo que a política seguida pelo governo português em Angola tende à preparação febril de uma guerra colonial. Há uma vintena de anos que o governo português não faz senão negar e reprimir com uma violência cruel a expressão das reivindicações políticas, económicas, sociais e culturais do povo angolano. Personalidades responsáveis do governo português, através das suas frequentes declarações, deixam nitidamente antever que a recusa em conceder ao povo angolano os direitos fundamentais do homem, assim como as intenções e os sistemáticos preparativos militares e o recrudescimento da repressão contra os patriotas angolanos, visam criar condições favoráveis que servirão de pretexto ao governo português para desencadearem em breve uma guerra preventiva contra o povo de Angola. O MPLA, como porta-voz do povo angolano, declara que considerará como sinal de recusa da via armada, por parte do governo português, a execução urgente e efetiva das seguintes proposições: reconhecimento solene e imediato do direito do povo angolano à autodeterminação, amnistia total e incondicional, assim como a libertação imediata de todos os prisioneiros políticos, estabelecimento de liberdades públicas, nomeadamente a formação legal de partidos políticos e garantias concretas para o exercício efetivo destas liberdades, retirada imediata das Forças Armadas Portuguesas e liquidação imediata das bases militares existentes no território angolano. Convocação, até aos fins de 1960, de uma mesa redonda, formada por um lado por representantes de todos os partidos políticos angolanos e, por outro lado, pelos representantes do governo português, visando a solução pacífica do problema colonial em Angola, no interesse das partes em presença, no interesse do povo angolano e, queremos igualmente, no próprio interesse do povo português, reafirmamos o nosso desejo de liquidar a dominação colonial portuguesa em Angola pela via pacífica e democrática e através de negociações. O povo angolano e o MPLA tornam o governo português
responsável por todos os acontecimentos sangrentos que venham a ocorrer em Angola. Estamos decididos a alertar a opinião mundial. Feito em Conakry, em 13 de junho de 1960, pelo Comitê Diretor do Movimento Popular de Libertação de Angola, Viriato da Cruz, Mário de Andrade e Lúcio Lara. Mário Pinto de Andrade, Viriato da Cruz e Lúcio Lara propunham uma mesa redonda com todos os partidos angolanos e o governo português, com o fim de se atingir uma solução pacífica para o conflito colonial de Angola. Esse memorando, evidentemente, não recebeu resposta direta do nosso destinatário, mas recebeu um comentário publicado no jornal Novidades, que pertencia, digamos, à família política salazarista, mais direta e até católica, se bem me lembro. E no jornal Novidades dizia-se que falava desse memorando e rejeitava, dizendo que nem mesa redonda, nem quadrada. O governo português respondia no Diário da Manhã, na edição de 19 de junho de 1961, reiterando que Portugal não aceitaria discutir a autodeterminação dos seus territórios ultramarinos. A solução pacífica era, assim, cada vez mais remota. Rapidamente e em força é o objetivo que vai pôr à prova a nossa capacidade de decisão. Num só dia pode poupar sacrifícios e vidas, é necessário não desperdiçar desse dia uma só hora, para que Portugal faça todo o esforço que lhe é exigido, a fim de defender Angola e com ela a integridade da nação. Taya mundela chamono njango shitunguta. Taya mundela chamono njango shitunguta. Avança 4 de fevereiro. É hoje que entregamos as nossas vidas. O ano de 1961 começava com a investidura do presidente dos Estados Unidos da América. A cerimônia de impulsamento de John Kennedy marcava o noticiário internacional. Protect and defend the Constitution of the United States. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help you God. So help me God. Numa agenda noticiosa mundial dominada também pela corrida ao arsenal nuclear, com Washington e Moscou a armazenarem cada vez mais o perigoso armamento de destruição em massa, era no continente berço que renascia a esperança. Em África, as potências europeias deixavam os antigos territórios coloniais. Mas em Angola, Portugal de Salazar não queria perder a joia da coroa. Os protestos multiplicavam-se em Luanda, Lubito, mas também em Benguela, Malã, Juiz e noutras regiões de Angola. Salazar fingia que nada estava a acontecer, mas dava voz de prisão na Guiné, Moçambique e em Angola. Os massacres de Colibengo e da Baixa de Cassange já tinham chegado às bocas do mundo. Nas terras de Jinguimandum, milhares de nacionalistas com noção de identidade e organizados já não concordavam com a designação de província ultramarina que era dada à sua terra. Marcada por guerras e revoltas em África, a década de 60 simbolizava a afirmação do nacionalismo angolano. Nascia assim, o 4 de fevereiro de 1961. Com o crescimento do movimento panafricanista, Agostinho Neto, Alden Roberto, Amílcar Cabral, Lúcio Lara, Viriato da Cruz, Mário Pinto de Andrade, Mondlane e tantos outros nacionalistas marcavam a agenda política mundial em nome da descolonização total do continente africano. Em Angola, os angolanos exigiam liberdade e independência. O 4 de fevereiro foi uma jornada gloriosa que despertou o mundo para os problemas que se viviam em Angola e noutros territórios coloniais. O 4 de fevereiro é uma daquelas datas que nós temos de respeitar. A coragem de um punhado de pessoas com aquele armamento praticamente inexistente enfrentar aquela máquina que era o... É preciso ser, digamos, como se diz na gíria, ser muito homem. Eu tenho um respeito profundo e absoluto
por aqueles homens. Neves Bendinha, o Imperial de Santana, Paiva Domingos da Silva, etc., que tinham, eu estou convencido que eles tinham consciência que não iam conseguir vencer, mas deram um sinal, que foi um sinal potentíssimo, para, digamos, para o desenvolvimento do nacionalismo angolano. Em 1961 é o Annus Horribilis do regime de Salazar. O Paquete de Santa Maria era desviado logo em janeiro por um comando oposicionista chefiado por Henrique Galvão, chamando a atenção de todo o mundo para a ditadura portuguesa. Ainda no mês de janeiro, uma greve dos trabalhadores do algodão da Baixa de Cassange é duramente reprimida pelas autoridades coloniais portuguesas, registrando-se um elevado número de mortes. A 4 de fevereiro de 1961, instalava uma revolta em Luanda com ataques à Casa de Reclusão, ao quartel da Polícia de Segurança Pública e à emissora nacional de Angola, hoje Rádio Nacional, naquilo a que o MPLA considera como sendo o início da luta armada de libertação nacional contra o regime português. Em resposta, colonos portugueses procediam a uma chacina nos Moceques e a 15 de março partiam de Lisboa 4 companhias de caçadores para reforçar a guarnição de Angola. Ainda no dia 15 de março, a UPA de Olden Roberto atacava fazendas do norte, nos distritos do Congo, Kwanza Norte e Luanda, e chacinava centenas de colonos. A situação em Angola começava a ser debatida na Organização das Nações Unidas e em Lisboa falhava a tentativa de golpe de Estado palaciano liderada por Botelho Muniz. A 21 de abril embarcavam os primeiros contingentes militares em força para Angola. Principiava a guerra colonial, mas para os movimentos independentistas em Angola começava a luta de libertação nacional para a independência total de Angola. A primeira campanha militar portuguesa destinava-se a restabelecer o controlo do norte de Angola, culminando nas reocupações de Nambongongo, a principal base da UPA, e Pedra Verde, em agosto e setembro, sensivelmente na mesma altura em que a União Indiana absorvia oficialmente os antigos enclaves portugueses de Dadra e Nagara-Valley. Em novembro, um avião da TAP, da carreira Casablanca-Lisboa, era tomado por um comando oposicionista liderado por Palma Inácio naquilo que foi o primeiro desvio de sempre de uma aeronave. A encerrar o ano de 1961, tropas da União Indiana anexavam Goa, Damão e Diu. Entre 1961 e 1974, a guerra colonial, que tem a duração máxima em Angola, mobilizava quase a totalidade dos recursos de Portugal nos últimos 13 anos do Estado Novo. Avança 4 de fevereiro! É hoje que entregamos as nossas vidas. I have several announcements to make. First, I have a statement about the Geneva negotiations. A primeira conferência de imprensa em direto da história aconteceu no dia 26 de janeiro de 1961 e foi protagonizada por John Kennedy, presidente dos Estados Unidos. Nesta célebre primeira conferência de imprensa em direto, houve uma referência sobre o paquete português Santa Maria, que havia sido sequestrado por um grupo de opositores de Salazar e que navegava 26 de janeiro de 1961, próximo do Brasil. O presidente norte-americano John Kennedy, que já dominava o problema colonial em Angola, exprimia nesta célebre primeira conferência de imprensa em direto da história preocupação com os cidadãos norte-americanos que estavam a bordo do paquete Santa Maria. Angola foi discutida no Conselho de Segurança da ONU. Dos 11 membros do Conselho de Segurança, votaram 5 a favor. Estados Unidos, União Soviética, Libéria, Ceilão e a República Árabe Unida. Mas a resolução proposta pela Libéria, o Ceilão e a República Árabe Unida não foi aprovada no dia 15 de março de 1961. A França e a Inglaterra abstiveram-se. John Kennedy decidia pessoalmente o voto sobre Angola, rompendo com a linha de Dwight Eisenhower. Kennedy, que também chegou ao poder com uma política anticolonialista, porque quando Kennedy chega ao poder,
os Estados Unidos começam a viver a revolução dos afrodescendentes, que, a partir daquele episódio da senhora Rosa Parks, que recusou ceder assento a um americano branco num transporte público, e por via disso despoletou um movimento de emancipação dos afrodescendentes que teve o apogeu com o discurso do reverendo Martin Luther King. I have a dream that one day, down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification, one day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. A política americana contém em si mesma um grave princípio de contradição. E este consiste em que, sendo princípio fundamental da política dos Estados Unidos, auxiliar a defesa da Europa, à qual se sacrificaram já em 2 grandes guerras, começam eles por provocar a diminuição do potencial europeu com o qual estão aliados em favor do potencial inimigo, que é o comunista. São conhecidas as muito especiais relações do Congo com os Estados Unidos, pelo que não foi estranhado o reconhecimento de jure por aquele governo de uma espécie de associação de terroristas constituída em Leopoldville para agir em Angola e confessadamente sustentada por dinheiro de americanos. Declaração de Leopoldville, de 28 de julho. Portanto, Portugal foi pressionado a abandonar Angola. Houve mesmo até um golpe, ou melhor, uma tentativa de golpe, em abril de 61, protagonizada por então o ministro da Defesa, Botelho Muniz, o que fez com que, a seguir a este golpe, Salazar nomeasse um novo governo, e Franco Nogueira, que tinha sido então indigitado ministro dos Negócios Estrangeiros, teve um trabalho muito intenso, procurando convencer os aliados da NATO para reduzir a pressão que o Conselho de Segurança das Nações Unidas estava a exercer sobre Portugal. E essa pressão do Conselho de Segurança ao nível das Nações Unidas partia sobretudo da Libéria. Muitas vezes, agora, as pessoas não se lembram, mas a Libéria fez muito ruído na altura, ao nível das Nações Unidas, condenando a política colonial de Portugal e todas as práticas violentas que estavam a ser tanto desenvolvidas no nosso solo pátrio. No dia 2 de fevereiro de 1961, um dia depois do assalto às cadeias de Luanda, o Santa Maria atracava no Recife, Brasil. O presidente brasileiro Jânio Quadros decidia pela devolução do navio ao Estado português chefiado por Salazar e concedia asilo político a Henrique Galvão, o homem que protagonizara a ação do desvio do paquete Santa Maria. Mas as relações entre Kennedy e Salazar iriam ser tensas até a morte do presidente norte-americano, vítima de assassinato no dia 22 de novembro de 1963, em Dallas. Portugal de Salazar e a sua política colonial em Angola continuavam a ser, no entanto, condenadas na Assembleia Geral da ONU e no Conselho de Segurança, órgão de decisão da maior tribuna política mundial, por não pretender ouvir as reivindicações dos movimentos independentistas que exigiam a Portugal a independência de Angola. As ações do 4 de fevereiro precipitaram-se numa altura em que se previa a chegada na nossa costa do paquete Santa Maria, que tinha sido desviado por Henrique Galvão.
Henrique Galvão foi um militar português que depois incompatibilizou-se com Salazar. Tanto ele e Humberto Delgado tinham uma visão no sentido de lutar para destituir o regime de Salazar, mas o Partido Comunista, que também contestava o Estado Novo, entendia que não era oportuno levar a cabo esta revolta. Henrique Galvão esteve, por isso, exilado por muito tempo na Venezuela e de lá congeminou essa ação de desvio do paquete Santa Maria, que teria como destino os Estados Unidos da América. Portanto, tendo em conta o impacto mediático que teria essa ação do desvio do paquete Santa Maria, entendeu-se que o 4 de fevereiro tanto teria maior divulgação, sendo protagonizada naquela altura. É evidente que as autoridades coloniais, mais uma vez, reagiram de forma desproporcional, mas a marcha para a conquista da nossa independência e da nossa soberania nunca mais parou. Ipso facto ter-se chegado ao 15 de março. Por que razão é que os três movimentos de libertação históricos, três movimentos, a UPA, o MPLA e a UNITA Mulher-Dito, nunca se uniram contra o regime colonial português? O que é que faltou? No nosso caso, nós temos uma história de vários grupos, mas depois que se vão se unir de facto em três, né? O MPLA, a FDLA, a UNITA e mais tarde. Mas logo a partir do início há uma desconfiança entre os participantes deste processo e há uma discordância também dos participantes deste processo de libertação e isso não facilitou, digamos assim, a unidade da luta dos angolanos contra o colonialismo. Nós conhecemos a história do MPLA, do MPLA agentes, né? De Luanda, passando por Lisboa, passando por Paris, passando por Marrocos, passando por Conakry, Leopoldville e até chegar ao Congo Brazzaville, né? E houve várias tentativas de unidade em relação ao MPLA e a UPA e a FNLA. E isso não foi possível. Portanto, não tendo havido esta unidade na luta pela independência, até chegar aos acordos de Alvor, seria também muito difícil no quadro do acordo de Alvor haver uma unidade para a implementação dos acordos. Havia um objetivo, era a independência de Angola, mas cada um tinha uma visão. O MPLA tinha a sua visão, a FNLA tinha a sua, a UNITA eventualmente também teria a sua. E esta falta de unidade não facilitou, porque havia sempre uma certa desconfiança entre os líderes, talvez naquela ideia de quem vai liderar este processo. Talvez a grande questão é essa, quem vai liderar este processo, já que são três movimentos de libertação, quem vai liderar este processo. De facto foi uma grande... Hoje já passaram-se muitos anos, mas de facto se olharmos para a conjuntura daquela época, depois de alguns dados nós podemos falar aqui, foi de facto extremamente difícil esta unidade. Desde o tempo dos pais fundadores até a presente data, ainda não encontramos vias e meios de reconciliar os angolanos. E como é que aderiu a FNLA? Estava em Luanda naquela altura, em 67, era funcionário público. Estava em Luanda. Como é que recebeu, digamos assim, este manifesto da UPA, de Aldan Roberto? Bom, eu posso dizer que, como militante, sem adesão, começo praticamente em 59, com 19 anos de idade. Porque, através dos nossos pais, nós assistimos os nossos pais a contribuir os dinheiros para levar para a independência que o Casa-Vubo devia dar a Angola. Naquela altura dizia-se assim, porque estava-se a preparar a independência do Congo. E então a UPA
enviou no interior de Angola alguns velhos, como o Garcia Pedro Vida, o Manuel Bernardo, que já são falecidos, e várias outras pessoas cujos nomes não me lembro aqui, para fazer a coleta de dinheiro para as atividades da UPA. Daí nós fazíamos que éramos inocentes, mas seguíamos mais ou menos quando os velhos falavam que Congo Tokulatia, quer dizer, temos que libertar o país e não sei quantos mais, e a partir dali fomos nos fixando. Depois da independência do Congo, naturalmente, cada um de nós já crescido, eu com 27 anos, já tenho praticamente o 5º ano do liceu e tudo, já tenho uma posição a assumir sobre isto. E com 27 anos é que encontrei as vias de conseguir aderir a um movimento de libertação através de pessoas que estavam em contacto com o Congo. É assim que eu entro, portanto, como militante da FNLA, desde aquela data até hoje. Depois da Segunda Guerra Mundial, em que, na Conferência de Versailles, dizia-se que os países africanos, os países colonizadores, deviam preparar os seus povos à autodeterminação e à independência. Nessa altura, Portugal já dizia que não tinha colônias, mas tinha territórios, ultramarinas, etc. Que não devia pensar em dependência. Ora, quando os nacionalistas começam a formar as várias formações que já foram citadas aqui, não foi só a nível de Luanda, também já ouvimos a nível do Congo, mas voltando atrás, a UPNA, que é formada, como disse o professor Lucas Ngonde, o Barros Necaca, o Borralho Lulendo, Pinóquio Eduardo, esses ainda em São Salvador, naquela altura, sediavam o rei do Congo, que queriam forçá-lo a mandar uma petição às Nações Unidas, já naquela altura. Não deu, é quando se refugiam para o Congo Leopoldville. No Congo Leopoldville, o Barros Necaca, porque até porventura foi muito amigo do falecido meu pai, ele. Em Kinshasa, quando começam as ações quais da formação de movimentos, os belgas chamaram-lhes atenção. Penso que o Dr. Lucas Ngonda sabe isso. Chamaram-lhes atenção. É onde nasce até a música do Oliveira, que era um ngoma, em que dizia, esse que o Tetanlando canta, em que dizia que todos os pássaros podiam falar. Se nós falássemos, diziam que você vai na terra onde saíram, que era regressar em Angola. E diziam eles, os belgas, que os nacionais congoleses não estavam preocupados com aquilo que eles estavam a querer incitar dentro do Congo. Então, onde nasce a UPNA. Agora, temos que ter em conta que quando os movimentos angolanos começam a sua ação, foi no auge da Guerra Fria, em que influenciou também vários fatores da nossa própria decisão de levarmos a luta avante. Seja o 4 de fevereiro, o 4 de janeiro, o 15 de março, se nós estamos independentes hoje, independentemente dos erros que nossos mais velhos tenham cometido, né? Graças àquelas ações que aconteceram na Baixa de Kassange, aqui em Luanda,
mesmo aqui em Luanda, mesmo se não tenha sido o início, mas os homens vieram para libertar os seus parentes, mas a sequência daquilo veio dar quase, na morte de mais de 5, segundo eu vi, mais de 5.000 pessoas, né? Então, aquela revolta do 4 de fevereiro foi politizado, a PIDE já tinha receio e acabou por assassinar muita gente. Eu gosto de citar pessoas, a minha mãe tem 90 anos, a minha mãe tem 91 anos, estive a falar com ela sobre isso, ela me disse, olha, o meu pai estava cá, quando começou o 4 de fevereiro, muita gente fugiu a pé, centenas de gente, brancos, negros, mulatos, fugiram a pé e foram na área de Ambris, Nambuangon, Quibache, porque estavam a dizer que aqui tinha entrado uma grande confusão. Né? Então, foram atos muito importantes para nossas independências. 4 de fevereiro foi uma incursão de muita coragem, de um grupo de angolanos que levaram o seu tempo. Era necessário terem uma certa coragem para poder agir. E essa coragem mostrada pelos angolanos no dia 4 de fevereiro, depois chegou até os acontecimentos de março, é necessário valorizarmos, porque depois daí aconteceram vários factos que levaram até algumas negociações com relação à independência de Angola, levou-nos à mudança paradigma, mesmo até a forma da ex-colónia ver aquilo que era na altura Angola, daquilo que era alguns países, porque se repararmos os países lusófonos, Angola foi um dos últimos países a alcançar a independência. Taya mundela chamono njango shitunguta. Taya mundela chamono njango shitunguta. Avança 4 de fevereiro. É hoje que entregamos as nossas vidas. O embaixador Luís Neto Quembata aderiu ao MPLA para lutar pela independência nacional. 8 anos depois da ação do 4 de fevereiro de 1961, protagonizara uma das mais arrojadas ações contra o regime colonial português. Com Diogo de Jesus e Nelito Soares, Luís Neto Quembata participou no desvio de um avião comercial da DTA, levando-o para Ponta Negra. O embaixador Quembata revela que o Conde Manuel das Neves é um dos ideólogos da ação do 4 de fevereiro de 1961. Embaixador, várias fontes apontam também para o Conde Manuel das Neves como sendo um dos mentores, um dos ideólogos. Sim, senhor. Ele era da UPA. Sim. E foi deportado para Santelo, em Portugal. Morreu lá e o corpo veio aqui no cemitério Alto das Cruzes. Bom. Ele pregava na igreja de São Paulo? Sim. E há alguns indivíduos que ele era muito mais velho do que nós, não é? Os mais velhos, quer dizer, contactavam o cônego, nomeadamente Salvador Sebastião, o Afonso Dias da Silva, mesmo os Paiva da Silva e outros, porque ele era muito dado, o cônego. O elo de ligação era com Neves Bendinha. E também Neves Bendinha. E ele tinha uma ligação também com o Alden Roberto. Sim, senhor. Foi por Telano Sadat e fez-se coincidir que suspeitava a vinda de um barco Santa Maria raptado por Henrique Galvão a partir de Portugal e que, segundo os jornalistas estrangeiros, que este barco rumava a Angola. Portanto, fez-se aqui a afluência de muitos jornalistas estrangeiros. Foi nessa altura que se acertou com a direção do partido de que devia haver uma ação armada. Porque quando estamos aqui a falar do Cônego Manuel das Neves, que a clandestinidade, eu até podia ser seu amigo, e sem saber que você participa em qualquer atividade política. E estamos todos os dias juntos. Dentro da clandestinidade, o elemento que fazia os contactos pessoais com o Cônego Manuel era eu. Só que eu nem podia transmitir ao Colombo, nem podia transmitir aos velhos Gamboa, porque eu tenho de estar distanciado deles como eles também aos outros. Portanto, eu estava em ligação com o Neves Bendinha. O ditador português António de Oliveira Salazar não queria ouvir falar da independência de Angola e das demais colónias que tinha no continente africano. Desconfiava da comunista União Soviética
e também dos Estados Unidos da América de Kennedy, que, segundo ele, já apoiava o governo independente do Congo Leopoldville. Kennedy e Nikita Khrushchev não eram bem vistos em Lisboa por Salazar na década de 60. Sabe-se qual o pensamento comunista em relação à África. Lenin dividiu a evolução em 3 fases: anticolonialismo, nacionalismo, comunismo. E embora a posição leninista tenha sido revista em 1960, a linha geral manteve-se e pode dizer-se que a primeira fase, ou seja, a descolonização, se encontra quase inteiramente realizada. Seria por ele que o regime mais colonialista do nosso tempo, pois submeteu ao seu domínio muitos Estados livres e reduziu a colónias territórios que deviam ser libertados, seria por ele pensar que nesta vasta operação política tenha um mínimo de propósito libertador dos povos africanos. O que se passa é que, constituindo o conjunto da África comunidades de tipos diversos com os países europeus ocidentais, a desintegração do sistema provocaria só por si uma diminuição do respectivo potencial económico e político. A satisfação com que de alguns setores nos afirmam não verem em África constituídas sociedades comunistas, o que demonstraria a incapacidade de Moscovo de aí se estabelecer, faz-nos sorrir, porque o que Moscovo desejava fazer está sendo feito pelo Ocidente e o resto do programa será a seu tempo executado. Em todo o caso, sabe-se que a Rússia está por detrás de todos os movimentos de pseudo-emancipação, se estabelece discretamente por toda a parte e mantém com os chefes os contactos necessários de caráter económico, político e cultural para marcar, sem sobressaltos, a sua presença e ação. Desses contactos nascerão os frutos que hão de colher-se, mas só quando estiverem maduros. Ngola Kabango aderiu à UPA para lutar pela independência nacional. Ele conta o que sabe sobre os acontecimentos do 4 de fevereiro de 1961. Quando muitos contam a história do 4 de fevereiro, esquecem-se de uma parte importante do processo, que foi aquela parte da consciencialização. Houve um trabalho prévio que foi levado a cabo por elementos clandestinos da UPA a partir de 1958. Eu só queria lembrar aqui que a primeira célula clandestina da UPA foi instalada em Luanda, mais precisamente na Ilha do Cabo, em 1957. Esta célula era orientada, coordenada pelo Cônigo Manuel das Neves. E logo a seguir surgiu a célula clandestina do Sambizanga, em 1958, princípios. Portanto, houve todo um trabalho prévio de consciencialização de alguns elementos, né, dos núcleos que mais tarde, evidentemente, fizeram um trabalho político mais intenso que condicionou, que preparou as condições para o 4 de fevereiro de 1961. O 4 de fevereiro de 1961 parece ser uma data muito polémica no tocante à participação, aos outubros. E aqui é preciso ser claro. Devemos contar a história já sem paixão, mais à vontade. Não há dúvidas que, em termos de organização, em termos de estruturação, a UPA foi o partido, aliás, na altura não existia um outro partido político, senão a UPA, foi a UPA quem preparou, através do Cônigo Manuel das Neves e as estruturas locais, a revolta patriótica de 4 de fevereiro de 1961. Evidentemente, participaram nessa revolta, não há dúvidas, patriotas anónimos que hoje se reclamam do MPLA. Mas na altura não tinham rótulo político.
o grosso do contingente, a organização, a própria ação foi levada a cabo por elementos ligados intimamente à UPA, orientados pelo Conde Manuel das Neves. Onde é que o senhor estava no dia 4 de fevereiro de 1961, data que marca o início da luta armada de libertação nacional em Angola? Eu estava em Rabat porque naquela altura nós estávamos a preparar a Conferência das Organizações Nacionalistas das Colônias Portuguesas. Portanto, eu estava certamente em Marrocos. E Rabat, nós vivíamos ali, Rabat, Casablanca, Rabat, Casablanca. Portanto, eu estava em Marrocos. E é importante saber que no 4 de fevereiro nos aparece o presidente Neto está na prisão. Mas nós já estávamos em contacto com vocês, com o MPLA. E porque nessa altura, e a partir de 1960, já o MPLA e o PIGC apareciam publicamente como organizações políticas. Isso aconteceu quando se formou a Frente Unida Africana para a Independência Nacional das Colônias Portuguesas, FRAIN. Foi depois de uma conferência que teve lugar na Tunísia, se formou isso, em que o MPLA e o PIGC eram membros da organização como partidos. Mas pessoas como eu de Moçambique, de Cabo Verde, de São Tomé e Príncipe, nós éramos como indivíduos que fazíamos parte da CNCP. Quando tivemos a reunião de Casablanca em abril, portanto 2 meses de Cabo Verde, já o MPLA, portanto, existia, nós estávamos ali, mas, portanto, a resposta à sua pergunta, eu estava em Marrocos no processo de preparação da conferência, daquilo que daria, da reunião que daria lugar ao nascimento da Conferência das Organizações Nacionalistas das Colônias Portuguesas. Onde é que estava e como estava a passar o 4 de fevereiro de 1961? Estava no Ambo a ouvir um relato de futebol de Portugal, daqueles rádios antigos, ligado a uma bateria, e o locutor que ainda está vivo entra numa telenovela, chama-se... Eu não sou espectador de telenovelas, mas por causa da música que eu gosto muito, Que Perfeito Coração, que é uma coisa muito linda, um poema do Alexandre O'Neill. Ele interrompeu o relato e disse a determinada altura: acontecimentos graves aconteceram em Angola com terroristas vindos do Congo. Não disse que eram daqui de Angola, disse que eram terroristas vindos do Congo. A partir daí foi toda uma bola a rolar no Ambo, que se sentiu no Ambo. Não tanto como aqui, não anda nada que se pareça. Com milícias, com medo, com pânico. E no ano seguinte ele foi estudar para Portugal. Agostinho Mendes Carvalho, famoso em Engachito, é do célebre Processo dos 50. Os primeiros nacionalistas detidos pelo regime colonial depois de a PIDE se ter instalado em Angola em 1957. É dos tais que os homens do 4 de fevereiro queriam libertar em 1961. Mendes Carvalho conta como foi parar a prisão no dia 29 de março de 1959. Eles que estão a dizer, eu só sei que entrei no dia 29 de março e saí em agosto de 1961.
70. Ressuscitei em 70, acabou para mim. Bom, as coisas passaram-se. Era preciso fazer A história até é longa, não é? E não se faz assim, se de facto nós queremos contar a história. Antes disso, eu percorri quase a Angola inteira. Andei por Catete, por dois lados, fui a Kisama, Calumbo, Cabiri. Cabiri levei lá os meus colegas também do partido, fizemos lá uma reunião. Depois tive Bailuno já muito tarde. Foi tempo. Passei Bom Jesus, a área toda de Catete. Sempre como enfermeiro? Não. A área toda de Catete, sim, fui como enfermeiro. Calumbo, Bom Jesus, Cabiri. Mas além do serviço, ali comecei a injetar o meu veneno, na época da Revolução. Daí vim para Luanda, fui para o Congo belga. Fui para o Congo belga com o francês para saber, inteirar-me, porque os outros estavam a tornar-se independentes. A Quênia, o Congo e os outros já tinham coisas. Nós ainda não queríamos saber o que é que se passava com os outros que viviam, por exemplo, no Congo belga. Havia lá muitos refugiados. Tive reuniões com alguns. Fui até Brazzaville, também tive reuniões com alguns. Encontrei alguns cabindas. E quando vim, depois tive uma conversa. Procurei o Waldo Roberto, já não estava lá, estava em Accra. Falei com a mulher. Barros Nekaka, que encontrei com muita conversa. E alguns que estavam a inteirar-se da política. É inegável do mérito e do contributo que os movimentos nacionalistas africanos tiveram para o desgaste das Forças Armadas Portuguesas, etc. E é claro que Portugal era membro da OTAN, mas, da NATO, mas a NATO diretamente não contribuiu, digamos, não participou na guerra. Pelo contrário, a NATO demarcou-se e até vários países da NATO foram muito críticos em relação à maneira como Portugal se recusou a reconhecer o direito à liberdade e à independência das colónias. Agora, Portugal acabou por aproveitar algum equipamento, algum material que tinha recebido como membro da NATO para utilizar esse material, aliás, contra a vontade da própria organização, mas não há dúvida nenhuma que aproveitou algum desse material e teve algum apoio de parceiros da OTAN, nomeadamente dos Estados Unidos, da Alemanha Federal, da França, etc. Agora, o que eu considero, e até certo ponto é um problema que eu abordo no livro, se bem que não tenho esgotado essa análise, é que o desgaste e o papel que os movimentos nacionalistas tiveram no combate contra o colonialismo em Portugal também contribuiu para que depois se levantasse o movimento português do MFA, que acabasse por derrubar a ditadura em Portugal. Ao fim e ao cabo foi uma das grandes ironias do destino e destes paradoxos em que o regime português, a ditadura, lançou-se numa guerra colonial e até agudizou a ditadura em Portugal, lançou-se numa guerra colonial para manter o sistema e no fim foi exatamente o desenvolvimento desse sistema que acabou por estar na base da queda do regime em Portugal. Mas isso são paradoxos e contradições da história que têm acontecido muitas vezes em muitas partes do mundo, não é? Não se deve confundir a descolonização com a mera transferência do poder. A mera transferência do poder em qual o colonizador participa é apenas uma fase de um processo de descolonização, que é muito mais vasto, muito mais amplo. Começa quando a potência colonial nem sequer admitia falar em descolonização. E, portanto, esse subtítulo é para acentuar essa tese que eu defendo de que o processo de descolonização é um processo muito prolongado,
que vem desde o início do proto-nacionalismo, que praticamente se começa com o princípio do próprio colonialismo, que em África é depois da Conferência de Berlim, e que depois se prolonga, mesmo depois da independência, até no pós-colonialismo, a consolidação da independência e da identidade nacional dos vários povos antigas colónias. 60 anos depois, o 4 de fevereiro continua a ser o primeiro momento em que, de forma mais audaciosa, eu diria, os cidadãos angolanos mostraram ao governo, na altura colonial português, que não os queríamos mais aqui. Onde é que estava em 61? Eu era muito pequenina, mas estava aqui em Luanda. Bom, em 1961, eu estava no IJ, na cidade do IJ, naquela altura chamava-se Carmona. Eu estava lá. Os meus pais trabalhavam lá. O meu pai tinha sido preso no dia 15 de junho de 1960. Na minha presença, eu só tinha 5 anos, quando o meu pai foi preso. Era chamado de terrorista e altamente perigoso. Tanto é que estava para ser enviado para o Tarrafal, para ir cumprir, portanto, a prisão lá. Mas depois razões, portanto, acharam que não deveria ir e não foi. Aliás, a minha mãe, que na altura era uma enfermeira, era funcionária do Estado, e ela perguntou, e muito bem, a São José Lopes como é que ela poderia ir visitar o meu pai lá em Cabo Verde, né, se ela era uma funcionária. E então pediu que ele cumprisse a pena aqui. E creio que devem ter tomado isso em consideração, e então o meu pai ficou aqui. Maria Jarres conta como o seu marido, Agostinho Mendes de Carvalho, foi preso 2 anos antes, do 4 de fevereiro de 1961. Lembro, sim, senhora. Na altura apareceu lá o Manuel Maria do Nascimento, que já é falecido, comunicar o Mendes Carvalho para explicar o que está a acontecer. E ele ficou ali muito tempo no escritório. Eu vi que era demais, levanto-me e vou espreitar. Ainda estavam na conversa. E aí, quando acabou a conversa deles, o tal primo Manuel Maria Nascimento sai e ele vai acompanhar uma noite. Vai acompanhar até o portão. Eu esperei um menos que nunca mais vinha, vou ver. Encontro-lhe a ele com as mãos na cabeça. Eu disse, Carvalho, é o quê? Nem nada, nem nada. Tanto tempo que andaram aí na sala a conversarem, agora estão a dizer que não é nada. Tens que dizer que qualquer coisa que está a acontecer. Eu grávida da minha filha tal de voa, Mendes Carvalho. E vai o tal primo e nós vamos dentro e diz ele assim, ô Maria, eu estou preso. A que hora não sei. O quê? Mas por quê? Bem, eu já soube fazer pergunta, não porque eu não sabia, porque há umas reuniões que passavam mesmo lá em casa. Pronto, eu pergunto e ele disse, estou mesmo preso. E agora, Carvalho? A sua mãe está aí e eu assim de bebê, filhos rodeados. Como é que vamos fazer? Irmãos, primas? Aí, e quando eu vem-me na mente, para não virem lhe buscar preso a mãe assistir isso, eu mando-lhe desviar. Carvalho, sabe o que é que eu pensei? Vai ali na casa do primo, do tio, do padrinho André Mingas, no Cruzeiro. Finalmente, ontem estive a perguntar, ele disse que nem foi direto no padrinho, foi nas outras casas avisando os três colegas. É aí que ele vai, não demorou muito do padrinho, sai e já não me lembro quem é que veio me trazer bilhete. A dizer, eu leio o bilhete e diz, Maria, olha, vai no escritório, na gaveta,
tem lá panfletos que está escrito espalha brasa. Tá bem. Queima e põe na pia e puxa o autocolismo. Eu fiz isso. E este recado não sei quem que me trouxe, mas lembro-me isso. Daí saí onde estava, venha parar aqui no bar indígena cá de um primo, mano, Domingo Inácio. Ele vai ali e pede na mulher, quero um chá. E a Juliana faz café. Ele diz, eu não bebo café. E ele diz, então é o quê? É só mesmo água com açúcar, eu vou beber assim. E ele bebeu e despediu a tal cunhada, dizendo que eu vou aqui no hospital visitar o irmão Manuel e um sobrinho que é filho do Inocêncio, Godinho. Vai. E aí foi. Não com isso. Pega-se no telefone, né? E chama, pede. Estão à minha procura. Estou aqui, sou Mendes Carvalho, estou à minha procura. Eu estou aqui no hospital. A luta de libertação nacional contou com a contribuição de milhares de mulheres. A mãe dos nacionalistas Alberto Neto e Luís Neto Quambata também foi detida pela PIDE na década de 60, acusada de apoiar a causa patriótica para a independência de Angola. Quando saí da prisão, passados uns dias, eu fui me apresentar. Na minha apresentação, fiz lá uma semana, depois transferiram-me para o Hospital de São Paulo. Eu estava em Maria Pia, conforme já disse. Fui para Maria Pia. Mas antes disso, na cela em que eu estava, éramos duas só, eu e a Rita Ouro. Depois que, conforme já disse, sentia muito calor, nós que viemos só para uma investigação e sair, como é que ficamos aqui assim? Isso olha, também não sei, mas podemos saber. Peguei no papel e disse então, como é? Para nos dar licença, para termos melhor comida, água e termos pelo menos meia hora lá fora para refrescarmos o coisamento, porque aqui está muito calor. A historiadora Anabela Cunha destaca o envolvimento das mulheres na luta pela independência nacional. As mulheres desempenharam um papel importante também naquilo que é a luta de libertação, fazendo, obviamente, os links de envio de mensagens de um grupo para o outro, porque a luta clandestina da década de 50 foi feita com base em grupos, vários grupos, não é? E elas faziam a ligação entre estes grupos, esses subgrupos que obviamente compunham aquilo que é a clandestinidade. A participação de religiosas, portanto figuras ligadas às igrejas? Sim, aliás, a Diolinda Rodrigues era metodista. Há muitas mulheres ligadas à igreja que muitas são vivas e não são mencionadas até hoje. É preciso fazer esse levantamento. Portanto, e muitas que não eram religiosas, não é? Que também estiveram ligadas àquilo que é a luta de libertação nacional de Angola. Pela estrada desce a noite, Mãe Negra desce com ela. Pela estrada desce a noite, Mãe Negra desce com ela. Mãe Negra não sabe nada. Mãe Negra não sabe nada. Nem buganvílias vermelhas, nem vestidinhos de folhos, nem brincadeiras de guizos nas suas mãos apertadas.
Só duas lágrimas grossas em duas faces cansadas. Só duas lágrimas grossas em duas faces cansadas. Mãe negra não sabe nada. Mãe negra não sabe nada. José Oliveira de Fontes Pereira, o famoso Malembalamba, nacionalista com noção de lugar e já falecido, revela que em 1961 não houve festa de carnaval por causa do que acontecera no dia 4 de fevereiro. O regime colonial sustentava. José Oliveira de Fontes Pereira, em entrevista à TV Zimbo, que o regime colonial proibiu a festa do Entrudo em Angola entre 1961 e 1964. O motivo foi a prevenção dos portugueses por causa do assalto às cadeias pelos nossos mais velhos heróis, os grandes heróis de 4 de fevereiro. Então aquilo intimidou os portugueses que pudesse estar aqui já cheio de terroristas cá dentro, não é? E então eles preveniram a não participação do carnaval. Isto só foi 61, 62, 63. Só em 64 é que eles abriram a vontade de podermos desfilar. Claro, tínhamos que se prevenir, não é? Como tratava-se um problema político e forte já, de assaltos com armas brancas, claro, eles tiveram que prevenir. Até que deu lugar, anos depois, com o finalizar da esperança do malogrado Dr. Agostinho Neto. A independência em 11 de novembro. O cidadão finalizou a sua esperança. Havemos de voltar à renúncia impossível e a Deus a hora da largada. Ndai a iesa que angana tuta kia, emekengi kuma kia, sembeleeye, o massameze mamonangula. Esta é uma parte de uma canção minha que eu compus para o último conjunto que eu havia fundado, Enda Yashala. Por causa da minha Angelina Domingos da Silva, a irmã de Paiva Domingos da Silva, um dos heróis do 4 de fevereiro. Ela conta quem eram os outros nacionalistas que participaram em 1961 no assalto às cadeias de Luanda e a outras estruturas do poder colonial. Primeiro o empresário Santana, Raul Dea, Neves Bendinha, Bento Antônio, Escola Fian, Fabião Pascoala, que é um tio dele, Adão Salvador, que é um primo dele,
na parte materna. Essas são as pessoas que ele andava com ele. O resto Eles andavam sempre em grupo? andavam em grupo ali. Eram muito, mas de cada faziam uma divisão. Cada grupo é um sítio. Eles reuniam onde? Já alguma vez assistiu a essa reunião? Eu não assisti à reunião dele porque eu já estava internado no hospital. Eu fiz quase 2 anos no hospital. E depois eu entrei em 60, só saí lá em 62 no hospital. Então não viu o que aconteceu no dia 4 de fevereiro? No dia 4 de fevereiro vimos porque eu estava internado no hospital do Américo Boa Vida. Aquilo, às madrugadas do dia 4, então eles dali, quando vão atacar já a cadeia São Paulo. Então, nós vimos só eles, mandam avisar os enfermeiros que todo doente desse hospital põe em cima, vão pelo terraço. Por quê? Porque só mandamos assim. Porque depois vocês daqui a um bocado vão ver o que vai acontecer. Pronto, nos puseram nas macas, subimos no elevador, vamos no terraço. Quem mandou avisar os doentes para irem para o andar de cima? Meu irmão foi para lá nesse dia, mas eu já não lhe vi a cara dele. Só chegou nos guardas da porta. Então, mas porque todos ali conheciam, diziam que esse irmão da Chilena é muito atrevido, muito mau. Quando ele chega aqui, puxa a cara. Pronto. Já chegamos, então mandou pôr os juntos lá em cima, ficamos lá em cima, passando umas horas, pronto. Arrebentou aquilo. Mas o resto da família sabia o que é que eles estavam a fazer? Porque é que eles estavam a dividir os grupos? A família sabiam. Por exemplo, tinha um irmão também que ele andava com ele, meu irmão também, que já é falecido, esse também foi fuzilado. É um irmão meu. Ele andava junto com ele. Esse já depois saiu primeiro. É que me contava já como é que andaram. Mas chegando ali, pronto. Os que podiam andar foram ver ali no São Domingos. Aquilo era uma história, encontravam muita gente estendidos, morreram lá muitos. Eles conseguiram se safar. Assim que eles se safaram, então. Mas ninguém sabia para onde que eles foram. Não viram as caras ali. Então, se não viram as caras, algum sítio que eles foram ou foram presos. Começaram já a procurar todo mês de fevereiro, março, abril. Quando chegou no dia 22 de abril, então, tinha um meu vizinho, chamado Francisco, natural de Damba de Malange. Este era o meu vizinho, morávamos assim juntos numa mesma casa, no Marçal. Eu via já na altura com a minha irmã. E tinha lá um senhor que é chamado Pina. Esse Pina é que mostrava já as casas dos familiares, aqueles que tinham família. Chegou a encontrar a minha irmã lhe levava no São Pedro da Barra, porque este aqui, o irmão dele que foi grande terrorista, não sei o quê. Muita coisa que ele dizia ali. Minha irmã lhe leva com a criança no colo, vão cavar aquelas pedras na praia. Depois do ataque, Paiva Domingos da Silva é preso. É preso. Andaram ali naquelas matas ali, onde está agora a Caope, ali onde eles andaram, mas depois chegaram daí ele é preso. Ele estava em que prisão? Ele estava aqui no São Pedro da Barra. Depois, como é que foi a relação dele com a família? Vocês podiam falar com ele dentro da prisão ou não? Ninguém tinha conhecimento dele. Como é que souberam que ele estava preso? A saber foi a irmã Chantela, a madre. A madre foi muito minha amiga. Então, quando eles tomaram conhecimento que há muito preso que estão a morrer, então ele mais o padre Luiz ali iam à visita dos presos, para aquele preso que está muito que não é batizado, para eles batizar os doentes, para não morrerem sem ser batizados. Então iam batizar os doentes. Então, calha de encontrar o meu irmão. Encontrou o meu irmão, o Paiva, Empreane, Brigitte Sotomayor, Neves Bendim, já tinha morrido, Neves Bendim tinha morrido. Junho já tínhamos conhecimento. Mas 4 meses depois? Sim. Eu já tinha conhecimento, porque depois a madre veio a me dizer: olha, eu encontrei o teu irmão no São Pedro da Barra, mas muito mal. Sem roupa, está numa cela que é só Deus, que não pode se mover. Com Agostinho Mendes de Carvalho e Engachito foram parar a prisão outras gratas figuras do nacionalismo angolano. Fialho da Costa, também enfermeiro e já falecido, estava com Diogo Ventura e Amadeu Amorim nas cadeias da PID em 1959. Eles fazem parte do processo dos 50. Quando eclodiu este 4 de fevereiro, estávamos lá todos. Ouvimos com certa surpresa
pequena algazarra que foi feita lá dentro pela polícia de Salazar, que nós chamávamos Araraquara. Era uma polícia que trajava farda de sal-pimenta e que tinha um certo azedume para connosco, porque eles já vieram com esta tónica a partir de Lisboa. Comentávamos as notícias que chegavam até nós e às vezes policopiávamos alguns panfletos que chegavam até nós. Também fazíamos a nossa distribuiçãozinha, até que outro grupo que estava aí perto de nós, que era um grupo de mais velhos, que já trabalhavam há muitos anos, deram conta da nossa atividade e convidaram-nos a participar com eles. Esse grupo chamava-se o ELA. A mim, acusaram exatamente de, como é que se diz, conjurar, não é bem, é isso, conjurar, ao cometer crimes contra a segurança do Estado, interna e externa do país, querer mal contra a mãe pátria, porque naquela altura a mãe pátria era tudo, Angola era Portugal para eles, né? E acusaram-me disso. Neste julgamento em que o Fialho esteve aqui a contar, nós fomos julgados e aquilo era só para julgar, era só para justificar a prisão, porque dissesse o que dissesse não havia razão. Os advogados podiam querer debater e tentar lutar, mas não ia a lado nenhum. Era preciso julgar, era preciso condenar firmemente aqueles jovens para não servir de exemplo. E 4 de fevereiro encontrou-nos já na casa da reclusão. Ali nós tivemos a vivência, passamos a vivência de todo aquele assalto, a presença dos elementos do 4 de fevereiro até quase ao portão onde a gente estava. Eu não vi, a gente não podia ver, estávamos dentro, mas ouvíamos barulho, corridas, gritos, e disseram-nos mais tarde que o comandante imperial esteve, ele, pessoalmente, na porta, tentando arrombar para entrar. O 4 de fevereiro surge, em primeiro lugar, para de fato lançar-se uma ofensiva que visava, em primeiro lugar, de fato, libertar os nossos compatriotas nacionalistas que se encontravam presos a partir do ano de 1959, que é o conhecido por seus 50. Portanto, foi determinação, grande coragem dos que estiveram aqui fora para organizar esta luta. E eu tenho estado a dizer que o 4 de fevereiro também teve influência do 4 de janeiro de 1961. Isso é 30 dias antes daquilo que aconteceu, de fato, na Baixa de Cassange. Os atos de Baixa de Cassange e do 4 de fevereiro podemos considerar que também tiveram outros fatores que influenciaram, que são fatores externos. Temos que analisar que nós somos aqui vizinhos da República Democrática do Congo, que naquela altura, portanto, terá alcançado a sua independência 6 meses depois. Portanto, a mensagem de Patrícia Lumumba contribuiu muito, de fato, para se organizar, sobretudo, o ato que ocorreu em Malange no dia 4 de janeiro de 1961. Há elemento importante entre nacionalistas também que não tem se falado muito dele na história do nosso país. Refiro-me ao Rosário Neto. Segundo o nacionalista Moisés Kamabaia, quem puder ler a obra dele, de fato, explica exatamente qual o papel que aquele nacionalista, de fato, desempenhou na organização da revolta da Baixa de Cassange e mesmo mais tarde, de fato, na revolta que surgiu no norte de Angola, isto é, no dia 15 de março de 1961, sob o auspício da UPA-FNLA, pois ele nessa altura ocupava o cargo de vice-presidente da FNLA. Portanto, ele foi o mandante das orientações precisas para aqueles ataques que de fato ocorreram
no norte de Angola, concretamente nos postos administrativos e nas fazendas agrícolas, mais concretamente na província do Ige. Porque naquela altura, o Alder Roberto, que era o presidente da FNLA, não se encontrava em Angola, muito menos no Congo belga. Encontrava-se ao serviço das Nações Unidas, mas ao serviço da Guiné nas Nações Unidas. Portanto, é este homem que de fato fez um trabalho muito importante, quer na altura na Baixa de Cassanja, quer exatamente no dia 15 de março de 1961. Portanto, para mim, é preciso que a história de Angola seja devidamente revista e escrita com clareza, onde pode-se, portanto, encontrar todos os atores que contribuíram para as três ações que para mim deram, todas elas as três, portanto, deram um significado muito importante para a luta contra o colonialismo português. Refiro-me ao 4 de janeiro de 1961, ao 4 de fevereiro, que daqui a pouco vamos comemorar o 70º aniversário, e o 15 de março também de 1961. Para honrar os heróis do 4 de fevereiro, Agostinho Neto regressava a Luanda à frente do MPLA no dia 4 de fevereiro de 1975, o ano da independência nacional. Hoje, dia 4 de fevereiro, estamos a comemorar o início da luta armada para a libertação do nosso país. Esta luta, que foi precedida de várias outras lutas, tanto no plano legal como no plano clandestino, foi aquela que culminou com a ação do nosso povo vitorioso pela sua independência. O Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola. Que esses bravos combatentes do 4 de fevereiro vêm transmitindo a mensagem positiva para seguir os exemplos daquilo que eles fizeram, daquilo que nós fizemos. Angola é independente hoje porque efetivamente havia uma organização que soube aglutinar todas as forças para que houvesse o 4 de fevereiro. Aquele punhado de valorosos, jovens, robustos, fortes, inspirados nos ideais mais profundos dos nossos ancestrais, hoje somos mais velhos. Mais velhos não quer dizer de forma alguma que não temos mais força para dar o nosso contributo, tal qual como fizemos. Faz parte exatamente daquele primeiro período que lhe referi, que era a luta pela nossa emancipação, a luta contra o colonialismo. E na nossa história, certamente, todos os gestos, todas as atitudes, todas as subversões, né, nacionalistas que foram nesse sentido, é que marcam hoje estarmos aqui livres nessa sociedade. Se não tivéssemos esse passado, possivelmente levaríamos muito mais anos, muito mais sacrifícios, muito mais mortes para atingir aquilo que foi alcançado em 1975.
com fios feitos de lágrimas passadas. Os meninos do Ambo fazem alegria. Constroem sonhos com os mais velhos de mãos dadas e vão juntando no céu como pedrinhas estrelas, letras para fazer novas palavras. Os meninos à volta da fogueira vão aprender coisas de sonho e de verdade. Vão aprender como se ganha uma bandeira. Vão saber o que custou a liberdade.